E aí, pessoal, hoje nós vamos começar uma aula muito importante para a nomenclatura da IUPAC, que é o reconhecimento dos grupos funcionais. Ora, nós sabemos que um composto que é formado de apenas carbonos e hidrogênios são chamados de hidrocarbonetos. Portanto, não possui o que nós chamamos de grupo funcional. Um grupo funcional é um conjunto de átomos formado por elementos que contenham um elemento diferente do carbono e do hidrogênio. Porque se eu tiver apenas carbono e hidrogênio, eu tenho um hidrocarboneto. Então, nós podemos dividir os grupos funcionais em três grandes grupos. Os grupos funcionais oxigenados, ou seja, que vão ter oxigênio. Os grupos funcionais nitrogenados, que contêm o elemento nitrogênio. E os demais grupos sulfurados, que contêm aqui o elemento enxofre, né? Eu tenho também grupos halogenados, que vão ter cloro, bromo e outros elementos, e assim por diante. Ora, os grupos oxigenados, eles são um dos maiores grupos funcionais que nós temos na química orgânica. E a gente divide esse grupo em dois outros grupos. Os grupos que nós vamos chamar de não carbonilados e os grupos carbonilados. Pessoal, o que é a carbonila? Vocês estão vendo aqui do ladinho um desenho, onde aqui eu represento no meio dessa ligação um carbono e você tem aqui uma dupla ligação com oxigênio. Pessoal, essa representação é o que nós chamamos de carbonila. A carbonila sempre é a presença de um carbono fazendo uma ligação dupla com oxigênio. Então, toda vez que a gente encontra esse C-O, que às vezes pode ser representado apenas como sendo CO, né? A gente às vezes vai ver a fórmula acoplada e aí você não vê a ligação dupla, mas ele escreve CO. Isso quer dizer que é uma carbonila. Os compostos oxigenados se dividem em aqueles que têm esse conjunto chamado de carbonila e aqueles que não têm carbonila. Então, consequentemente, nós podemos dizer o seguinte, que os compostos oxigenados não carbonilados é porque ele tem o oxigênio, mas ele não vai ter esse grupamento C-O, tá certo? E quais são os principais grupos não carbonilados que nós temos? Então vamos para cá. Primeiramente, quando o oxigênio ele aparece aqui, pessoal, ó, entre dois carbonos. Então o oxigênio faz duas ligações simples entre carbonos. Ora, nós sabemos lá da classificação de cadeias carbônicas que quando um elemento diferente de carbono está entre carbonos, nós chamamos isso de heteroátomo. Então nós temos aqui um heteroátomo de carbono, de oxigênio, né? Então, consequentemente, quando o oxigênio ele está funcionando apenas como um heteroátomo simples, olha que nome interessante, olha a palavra heteroátomo. Então você já sabe que a palavra heteroátomo lembra o nome éter. Então, a função química que contém o oxigênio apenas entre carbonos, nós chamamos de éter, tá? Então, éter é essa função onde o oxigênio está puramente entre carbonos. Então, vamos dar um exemplo de um éter. Então, por exemplo, eu tenho aqui o éter mais simples, que seria o éter dimetílico. Não se preocupe com essa nomenclatura que a gente ainda vai trabalhar. Então, veja aqui, ó, que o oxigênio entre carbonos, eu tenho a função éter. Então, a primeira função oxigenada que não tem carbonila é a função éter, tá? Então, lembrando, heteroátomo, éter. Faz essa analogia, tá? Heteroátomo, éter. Agora, quando o oxigênio ele está ligado a um hidrogênio, nós chamamos esse grupamento aqui, pessoal, de hidroxila ou ainda oxidrila. Bom, e aqui mora um perigo, pessoal. É que quando a gente tem a hidroxila, eu posso ter três compostos muito parecidos. Já que o aluno, ele quando vislumbra, quando ele nota a hidroxila, ele quer erroneamente já achar que isso é um álcool. Pessoal, álcool, a palavra álcool, vem justamente de al, que quer dizer alifático. Esse Czinho aqui no meio é o carbono e ol quer dizer hidroxila. Então, geralmente, quando a gente tem um álcool, a gente tem justamente a hidroxila ligada a um carbono alifático. Por isso a palavra álcool. Então, toda vez que a tua hidroxila, que é esse grupo OH, estiver ligado a um carbono, e nota que esse carbono aqui ele só está fazendo ligações simples, é o que nós chamamos de carbono saturado. Então, toda vez que tua hidroxila está ligada a um carbono que só faz ligação simples, ou seja, é um carbono saturado, nós dizemos que essa função é a função álcool, tá?
Então, vou apagar bem aqui para a gente poder escrever bonitinho. Ó. Então, aqui nessa hidroxila está representada aí entre um quadradinho. Então, toda vez que essa hidroxila ela está ligada a um carbono saturado, nós chamamos essa função de álcool, tá? A função é álcool. E aí vamos dar um exemplo disso, pessoal. Olha o álcool mais comum aqui, ó. CH3, CH2, OH, o nosso famoso etanol. Perceba aqui que a hidroxila está ligada nesse carbono aqui que eu estou colocando o asterisco, e esse carbono está fazendo apenas ligações simples, né? Uma ligação com o carbono do CH3, uma ligação com a hidroxila e duas ligações com o hidrogênio. Então essa função é chamada de álcool. Agora, cuidado para não confundir o álcool com essa outra função, aonde a hidroxila, tá aqui a hidroxila, ó, só que ela está ligada a um carbono, e esse carbono está fazendo uma ligação dupla, ou seja, é um carbono insaturado. Se ele é um carbono insaturado, se essa hidroxila está ligada com um carbono com uma dupla, lembra? Toda vez que eu tenho dupla, eu chamo esse infixo de "en". "En" quer dizer na química dupla, assim como "in" quer dizer tripla. Então, essa função química, onde a hidroxila está ligada a um carbono com uma dupla, nós chamamos de enol. Então, não confunda o álcool com o enol, porque no álcool a hidroxila está ligada a um carbono saturado, enquanto no enol a hidroxila está ligada a um carbono insaturado com uma dupla. Tá? Então, vamos te dar um exemplo aqui. Ó. Se eu colocar agora aqui o carbono fazendo uma dupla, nota que o primeiro aqui era o etanol, né? Esse aqui era o etanol, que era um álcool. Agora aqui eu tenho etenol. Etenol, agora eu tenho enol, tá? Então a diferença do enol para o álcool é que no álcool a hidroxila está ligada a um carbono que só faz ligações simples, enquanto no enol a hidroxila está ligada a um carbono que faz uma dupla. Pessoal, agora nesse terceiro composto aqui, nós já temos que quando eu tenho um anel aromático, ele em alemão é chamado de feno. Benzeno em alemão é chamado de feno. Então, essa hidroxila, quando ela está ligada diretamente ao anel aromático, eu chamo esse composto de fenol. Então, olha a diferença do fenol para o enol e para o álcool. É que no fenol a hidroxila está ligada ao anel aromático. No enol a hidroxila está ligada a um carbono insaturado por uma dupla. E no álcool a hidroxila está ligada a um carbono saturado. Então, basicamente, esses aqui são os 4 compostos onde o oxigênio não está formando uma carbonila, que são cobrados aí nos vestibulares. Nós temos o éter, onde o oxigênio é apenas um heteroátomo. Nós temos o álcool, onde o oxigênio está formando uma hidroxila, uma oxidrila ligada a carbono saturado. Nós temos o enol, onde o oxigênio está formando uma hidroxila ligada a um carbono insaturado por dupla. E nós temos um fenol, onde a hidroxila está ligado a um carbono de um anel aromático, certo? Muito bem. Então, esses são os compostos que nós conhecemos aí como sendo compostos oxigenados não carbonilados, beleza? Vamos para os próximos compostos agora. Os próximos compostos agora são os compostos oxigenados carbonilados. Então, você percebe agora bem aqui, ó, a existência da carbonila nesse composto, a existência da carbonila nesse composto, a existência da carbonila nesse composto, tá? Então, agora nós temos aí os compostos oxigenados que são agora carbonilados, tá, pessoal? Pessoal, então, o composto mais simples que nós vamos discutir, além dos aldeídos, né? Esse composto onde eu tenho uma carbonila, mas ela está sempre entre 2 radicais. Lembrando que esses radicais, eles podem ser radicais derivados das funções hidrocarbonetos alcanos, como eles podem ser também derivados de aromáticos. Então, eu posso tanto ter radicais alquilas, como radicais arilas, tá? Nós vamos discutir isso mais na frente. Então, eu posso ter aqui uma cetona aromática, como eu posso ter uma cetona alifática, tá bom, gente? Isso aqui a gente vai conversando no decorrer do curso. Mas vamos lá. Quando eu tenho, pessoal, aqui a carbonila entre 2 carbonos, porque radical é carbono. Então, o que você vai botar na cabeça? Que eu tenho uma carbonila entre 2 carbonos. Eu tenho a função que nós chamamos de cetona. Ó, Marlos, não é acetona? Não, pessoal. Acetona é uma cetona. A primeira cetona, que é a chamada propanona, a gente vai estudar isso lá nos grupos de cetonas, é chamado de acetona vulgarmente. Mas
o grupo funcional é chamado de cetona. Então, olha como é simples. Então, quando eu tenho aqui, por exemplo, um carbono, aí eu tenho a carbonila, e aqui eu tenho outro carbono, eu tenho o grupo cetona. Pessoal, mas toma cuidado, que eles podem escrever isso de outra maneira. Olha como é que eles podem escrever isso aqui, ó. Colocar aqui em cima para você. CH3CO, CH3, ó. Como eu falei para vocês, eles podem escrever a carbonila acoplada. E isso pode pegar o aluno. Então, toda vez que essa carbonila ela estiver entre dois carbonos, seja ele dentro de um anel aromático ou não, nós temos o que nós chamamos de cetonas, tá? Agora perceba a diferença desse primeiro composto para o segundo. Aqui no primeiro eu estava entre dois radicais, entre dois carbonos. Agora perceba que nesse segundo eu preciso ter pelo menos um hidrogênio ligado na carbonila. Então, quando eu tenho um composto que a carbonila está ligado pelo menos a um hidrogênio diretamente, eu tenho um composto, gente, que o nome é interessante, tá? Esse composto, vou apagar aqui em cima o meu exemplo da cetona, tira um print aí rapidinho, para que você possa guardar isso como exemplo. Vamos apagar aqui essa cetona de cima. Pessoal, esse composto aqui, ele leva um nome interessante. Ele leva o nome de al, né, que vem de álcool, di, que vem de deidrogenado. Então, nós temos aldeído. Aldeído quer dizer álcool deidrogenado. O que quer dizer um álcool deidrogenado? Vocês vão ver mais na frente que quando o álcool ele sofre uma reação, que ele perde hidrogênio, que ele sofre uma redução, ele se transforma no aldeído, que é o inverso da oxidação. Então, pessoal, quando eu pego um álcool e eu faço uma desidrogenação, uma deidrogenação dele, eu tenho um aldeído. Então, o aldeído é uma função derivada do álcool. Tá? Quando o álcool ele sofre uma deidrogenação, ou seja, uma desidrogenação, ele vai formar esse composto, daí o nome aldeído, tá? Mas como é que eu reconheço, Marlos, que é um aldeído? Você reconhece justamente pela presença da carbonila. Veja, gente, que para reconhecer grupo funcional é necessário que você comece a visualizar dessa forma. Não adianta você ficar decorando o desenho, você vai visualizando. Poxa, tem oxigênio? Tem. Tem carbonila? Tem. Essa carbonila está ligada com quem? Essa carbonila está entre carbonos? Então é uma cetona. Essa carbonila está ligada pelo menos ao hidrogênio? Então nós temos um aldeído. Ó um exemplo aqui de um aldeído. Ó como eu vou colocar bem aqui a carbonila. E olha agora o hidrogênio aqui. Ó. Então veja, está aqui a carbonila e está aqui o hidrogênio. Então toda vez que você tiver a carbonila ligado pelo menos ao hidrogênio, eu tenho essa função chamada de aldeído. E eles podem querer complicar a tua vida. Mais uma vez, ó, como é que eles escrevem isso? Eles podem escrever assim, ó, na forma acoplada. Ou CHO, ou ainda escrever assim, ó, COH. Tá? Lembra que o carbono é tetravalente, como ele já fez uma ligação bem aqui, ó, entre o carbono e o CH3, eu teria que fazer mais 3. Então, 2 é para o oxigênio e 1 para o hidrogênio. Então, tome muito cuidado que ele pode escrever o aldeído na forma acoplada, CHO ou COH, tranquilo? E agora, para a gente terminar essa primeira parte aqui de grupos carbonílicos, que a gente vai ver as derivações, veja que agora a minha carbonila está ligada a uma hidroxila, aquele grupo OH que a gente viu agora há pouco. Então, quando eu tenho esse composto, carbonila ligada à hidroxila, eu tenho um grupo característico que eu vou representar assim, gente, ó, C-O-O-H. Pessoal, esse grupo característico aqui é chamado de carb, de carbono, oxi, de oxigênio, ila, de hidroxila, tá? Então, eu tenho carb, de carbono, oxi, de oxigênio e ila, de hidroxila. Eu tenho o que nós chamamos de carboxila, tá? Então, essa carboxila vai formar o que nós chamamos de ácidos carboxílicos. Olha a diferença do... Vou botar um pouquinho mais para cá, para aparecer, para ficar bem visível. Então, nós chamamos esse composto aqui de ácidos carboxílicos. Então, pessoal, olha a diferença da cetona para o aldeído para o ácido carboxílico, tá? Tira um print aí da tela que eu vou escrever agora mais umas informações importantes. Tira um print, vamos lá. 3, 2, 1, beleza. Então, pessoal, vamos lá. Então, na cetona,
qual é a diferença básica da cetona para o aldeído para o ácido carboxílico? Na cetona, a carbonila ela está entre radicais. E olha, cuidado com isso que eu vou falar agora. Uma coisa é eu perguntar qual é a função, outra coisa é eu perguntar qual é o grupo funcional. Se eu voltar aqui na página anterior, qual é o grupo funcional do álcool, do enol e do fenol? O grupo funcional principal é chamado de, esse aqui que nós destacamos, né? De hidroxila. Então, se eu perguntar qual é o grupo funcional do álcool, hidroxila. Qual é o grupo funcional do enol, hidroxila. Qual é o grupo funcional do fenol, hidroxila. Agora, se eu perguntar qual é o grupo funcional da cetona, você veja que a única coisa diferente que nós temos é o C-O, ou seja, é a própria carbonila. Então, qual é o grupo funcional da cetona? Carbonila, ou carbonila acetônica, certo? Se eu perguntar para vocês qual é o grupo funcional dos aldeídos, gente, eu já vi muito professor explicando aí na internet com o nome de carbonila aldoxila ou carbonila aldeídica. Pessoal, o nome desse grupo funcional que você tem que colocar aí no seu caderno, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Quando você tem esse C-OH, esse grupo aqui todinho, é chamado de aldoxila ou ainda é chamado de metanoíla, que tem um carbono, ou é chamada ainda de formila, tá? Essa carbonila do aldeído, ela é chamada de aldoxila, metanoíla ou formila, enquanto a carbonila do ácido carboxílico está combinado à hidroxila e é chamado de carboxila. Então, na cetona o grupo funcional é carbonila, nos aldeídos o grupo funcional é aldoxila, e nos ácidos carboxílicos, o grupo funcional é carboxila. Então, deu para entender? Olha só, pessoal, vamos dar um exemplo aqui de um ácido carboxílico. Vamos dar um exemplo de um ácido carboxílico. Então, um ácido carboxílico bem comum. Eu tenho aqui o grupo CH3 e eu tenho aqui a minha carbonila ligada a uma hidroxila. Ó. Ah, Marlos, eu preciso ter carbono ali? Não. Basta que eu tenha o grupo funcional carboxila. Então, esse de cima aqui é o ácido etanóico, e esse de baixo é o ácido metanóico, que a gente ainda vai ter uma aula só sobre ácidos, tá? Então, perceba aqui que como é que você diferencia o grupo funcional? Primeiro, eu identifico que tem a carbonila, depois eu vejo com quem a carbonila está ligada. Então, se eu tivesse aqui, pessoal, carbono no lugar da hidroxila, então eu teria uma acetona. Se eu tivesse aqui hidrogênio no lugar desse carbono, eu teria um aldeído. Se eu tenho aqui agora uma hidroxila, então eu tenho um ácido carboxílico. Então é isso aí que você tem que começar a perceber. É com quem a carbonila está ligado, beleza? Então já sabemos agora a diferença de aldeído, cetona e ácido carboxílico, mas os ácidos carboxílicos também têm derivados. Tem vários derivados, mas aqui eu vou estudar basicamente 2 com vocês na aula de hoje. Veja, a diferença básica dos derivados do ácido carboxílico tem a ver com suas reações. Nós vamos ter uma aula específica de ácido carboxílico para a gente diferenciar o que é a neutralização do que é a esterificação, tá certo? Mas veja bem, o que você viu? Que no ácido carboxílico nós temos a carbonila ligada a uma hidroxila. Se no lugar desse hidrogênio da hidroxila você percebe que existe um metal, então nós temos o que nós chamamos de sal de ácido carboxílico. Então veja, o sal de ácido carboxílico, ele é um derivado do ácido carboxílico. Então tem que haver a presença da carbonila e tem que haver a presença do oxigênio, tá? Então todo derivado de ácido, ele tem no mínimo 2 oxigênios na composição. Então vamos dar um exemplo aqui de um derivado de ácido aqui. Então imagina que aqui eu teria a carbonila e aqui eu teria a hidroxila. Só que aí eu fui e apaguei esse hidrogênio e no lugar desse hidrogênio eu coloquei, por exemplo, o sódio, que é um metal. Então, quando você perceber, e olha como é que ele pode escrever isso aqui, gente. Deixa eu apagar aqui em cima rapidinho o nome aqui do ácido carboxílico. E olha como é que ele pode escrever para confundir vocês, ó, apagando aqui em cima. O ácido carboxílico eu posso escrever assim, pessoal, ó, CH3COOH, ó. Como eu posso escrever ainda assim, ó, CH3CO2H, ó, pessoal, para confundir vocês. Então veja que a única função que tem 2 oxigênios aqui, ó, ou ele é um ácido ou ele é um derivado dele. Então eu poderia escrever esse cara aqui assim, ó, CH3COONA, ó.
Então você já percebe aqui os dois oxigênios. Então eu já sei que se trata de um derivado de ácido, porque o aldeído e a acetona não tem dois oxigênios. Então a função que tem dois oxigênios é um ácido. Então, se no lugar do hidrogênio, se aqui você percebesse, bem aqui eu percebo que tem um hidrogênio, então é um ácido. Mas se agora eu percebo que não tem o hidrogênio, tem o metal, como sódio, como potássio, como magnésio, como cálcio, eu já sei que é um sal de ácido carboxílico. Mas, se no lugar desse hidrogênio você notar agora que tem um carbono, ou seja, um radical, aí eu já tenho a função éster. Então, vamos dar um exemplo aqui, CH3, C+O, e aqui, ó, CH3, ó. Ó como é que eu posso escrever isso aqui para te confundir, ó. CH3, COO, CH3, ó. Então, olha a diferença do ácido para os seus derivados. No ácido, você vai ter a carboxila, você tem que ter a carbonila e você tem que ter a hidroxila. Num derivado do ácido, esse hidrogênio da hidroxila aqui, ó, vai ser substituído ou por um metal ou por outro radical, por outro carbono. Se tiver substituído por um metal, é um sal de ácido carboxílico. Se tiver substituído por um radical, é um éster, tá? Esse radical pode ser tanto aromático ou não aromático. Aí tu me pergunta, professor, e como é que vai ser o nome do grupo funcional? Porque do ácido é carboxila. E como é que é o nome do grupo funcional do éster e do sal? Então, pessoal, todo derivado de ácido, você troca o íco pelo ato, né? Então, por exemplo, ácido sulfúrico vira sulfato, ácido nítrico vira nitrato. A mesma coisa, o sal e o éster, como são derivados de ácido, nós vamos tirar o íco e vamos botar ato. Não era carboxila, então tira o ila e bota ato, fica carboxilato, tá? Então o grupo funcional derivado da carboxila, esse grupo vai ser chamado de carboxilato. Então isso aqui é chamado de carboxilato. Então vamos relembrar? Na função cetona, grupo funcional, carbonila. A cetona é carbonila entre carbonos. Na função aldeído, aldoxila. No aldeído, a carbonila está ligada ao hidrogênio. Na função ácido, carboxila. Na carboxila, a carbonila está ligada a uma hidroxila. Nos derivados de ácido, no sal, no lugar do hidrogênio tem um metal. No éster, no lugar do hidrogênio tem um carbono. E agora vira o grupo funcional chamado de carboxilato. Beleza, pessoal? Carboxilato. Muito bem. Então aqui nós estamos na parte de compostos carbonílicos, ou seja, compostos oxigenados com carbonila, tá? Então nós vimos aí, vamos voltar aqui uma página. Vimos aí os compostos oxigenados não carbonilados, éter, que é o oxigênio apenas como heteroátomo, álcool, enol e fenol, que são hidroxilas ligados a carbono saturado, a carbono insaturado ou aromático, e vimos aí os compostos oxigenados carbonílicos, carbonila entre carbono cetona, carbonila ligada a hidrogênio aldeído, carbonila ligada a hidroxila ácido carboxílico, e quando o hidrogênio da carboxila é trocado por um metal sal, por um carbono éster. Tá? É assim que você tem que começar a visualizar o esquema. Muito bem, agora vamos para os compostos nitrogenados. Gente, a amônia, que é o NH3, você sabe que a amônia é representada por esse grupo aqui, NH3, ela produz inúmeros derivados. E a derivação da amônia está justamente quando você substitui um ou mais desses hidrogênios que tem no NH3 por um radical. Então, dependendo do radical, eu posso ter funções chamadas de aminas, de iminas, de amidas. Então, basicamente, vamos lá, como é que eu reconheço isso? Então, quando você tem um nitrogênio e esse nitrogênio está ligado a um carbono, mas esse carbono só é um carbono saturado, é um radical que pode ser radical alquila, né? Derivado dos alcanos, ele pode ser assim, apenas carbono assim, ou ele pode ser um aromático, tá? Ele pode ser também um aromático. Então, quando você tem um grupo nitrogenado derivado da amônia, onde ele substitui esse hidrogênio por um radical alquila, ou seja, um carbono saturado, ou por um radical arila, derivado dos aromáticos, eu tenho as aminas. Então é muito fácil perceber uma amina,
Porque vamos dar um exemplo aqui de uma amina para vocês, ó. Vamos dar um exemplo. Eu tenho aqui o grupo CH3 e aqui eu tenho o NH2. Então perceba que eu substituí um hidrogênio pelo radical metil. Esse radical CH3 aí que é o metil. Mas eu poderia ter substituído por um anel aromático. Não tem problema nenhum, tá aqui. Poderia ter substituído por um anel aromático. Tá? Mas o que importa é que o nitrogênio tem que estar fazendo 3 ligações simples. E é isso aqui que vai definir como sendo amina, tá, pessoal? Veja bem, se eu tiver o nitrogênio fazendo 3 ligações simples, então tá aqui o nitrogênio, eu estou fazendo 3 ligações simples. Não interessa com quem eu esteja fazendo essas 3 ligações simples. Ela vai ser chamada de amina porque é a derivação da amônia direta, quando eu substituo um ou mais hidrogênios por radicais. Então eu posso ter aqui uma amina primária, que é essa amina quando eu substituo apenas um hidrogênio. Eu posso ter aqui uma amina secundária, que é quando eu substituo 2 hidrogênios da amônia por radicais. E eu posso ter aqui uma amina terciária, que é quando eu substituo 3 hidrogênios por radicais. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui 3 radicais aqui, ó, dando um exemplo para vocês, ó. 3 radicais aqui, ó. Então aqui eu tenho uma amina terciária, tá? Então as aminas, o nitrogênio, ele vai estar fazendo ligações simples com outros radicais, tá? Agora, eu posso, pessoal, estar fazendo uma ligação dupla, tá? E não uma tripla. Olha aqui, esse caso aqui de baixo, ó. Eu posso estar fazendo uma ligação dupla. E aí, pessoal, eu não chamo mais amina, eu chamo isso de imina. Então, qual é a diferença da amina para imina? É porque na amina o nitrogênio só faz ligação simples, enquanto na imina o nitrogênio vai estar fazendo uma ligação dupla. Já, por exemplo, pessoal, aqui nesse composto aqui que eu estou assinalando aqui com uma seta, você está vendo que agora o nitrogênio está fazendo uma ligação tripla, tá? Então, se eu faço só ligações simples, eu sou uma amina. Se eu faço uma ligação dupla, eu sou uma imina. Se eu faço uma ligação tripla, eu sou chamado de nitrilo, tá? Agora perceba que esse de cima, o nitrogênio, ele não é um heteroátomo, ele está aqui do lado de fora da cadeia, certo? Ele é o nitrilo. Agora veja que aqui o nitrogênio também está fazendo uma ligação tripla, mas ele é um heteroátomo, tá? Então cuidado com esse cara bem aqui, porque esse aqui é chamado de isonitrilo. Então qual é a diferença do nitrilo para o isonitrilo? No nitrilo, o nitrogênio vai estar fazendo uma ligação tripla, mas ele não é um heteroátomo, ele não está dentro da cadeia. Vamos dar um exemplo aqui de nitrilo. CH3C tripla N. Tá, pessoal? Isso aqui pode ser representado só assim, ó, CH3CN. Já o isonitrilo, você já vai ter o contrário, ó, CH3N tripla C, ó. Ou escrito assim, ó, CH3NC. Então, se eu estiver fazendo uma dupla, aqui, por exemplo, CH2 dupla NH, ó, eu tenho uma imina. Então, qual é a diferença da amina para imina para o nitrilo e isonitrilo? Vamos lá. Nas aminas, eu vou ter o nitrogênio formando apenas ligações simples. Nas iminas, o nitrogênio vai estar fazendo uma dupla. Nos nitrilos, o nitrogênio está fazendo uma tripla, mas ele não é o heteroátomo. Enquanto no isonitrilo, o nitrogênio vai fazer uma tripla, mas ele está dentro da cadeia, ele é um heteroátomo, certo? Então, todos esses caras são derivados da amônia, onde você está trocando os hidrogênios por radicais alquilas, arilas, no caso aqui agora das iminas alquenilas, né, que é um radical que tem dupla, e no caso do nitrilo, alquinila. Mas o que você percebe é que você tem que perceber o seguinte: nitrogênio, tu está fazendo só ligações simples? Amina. Nitrogênio, tu está fazendo uma dupla? Imina. Nitrogênio, tu está fazendo uma tripla? Ou é nitrilo ou é isonitrilo. Agora, não tem como confundir esses compostos com esse composto que eu estou aqui do lado direito. Porque, pessoal, esse composto é uma derivação da amônia, tá aqui, ó, tá aqui o pedacinho da amônia, ó. Só que agora eu estou com esse grupo que tem uma carbonila, tá vendo? Isso aqui é o que nós chamamos de radical acila. Um radical acila é um radical que deriva dos ácidos. Quando você pega um ácido e tira a hidroxila, você tem a acila. Mas como é que eu vou te dizer para tu decorar tanto grupo funcional, Marlos? Eu preciso decorar isso? Precisa, pessoal.
No Enem é necessário que você aprenda a reconhecer a função. Mas como é que eu vou saber, Marlos, que é uma amida, que essa função é chamada de amida? Como é que eu sei disso? Pessoal, porque você vai ter o nitrogênio e ele vai estar ligado com essa carbonila, com C-O. Então veja, ó, eu vou ter aqui o CH3, ó, C-O. Olha aqui, ó. Olha aqui o nitrogênio, ó. Então, olha como é bem fácil reconhecer amina, imina, nitrilo, isonitrilo e amida. Todos têm nitrogênio. Mas como é que você vai jogar isso na sua cabeça? Como é que você vai mimetizar isso? Vamos lá. Nas aminas, o nitrogênio só faz ligação simples. Então, ele pode ter um radical, 2 radicais ou 3 radicais. Pode ser uma amina primária, secundária ou terciária, mas as ligações são simples. Na imina, você vai ter uma ligação dupla no nitrogênio. No nitrilo e no isonitrilo, você vai ter uma ligação tripla. A diferença do nitrilo e do isonitrilo é a posição do nitrogênio. Se ele estiver do lado de fora, é nitrilo. Se ele estiver do lado de dentro, é isonitrilo. Agora, as amidas é o único grupo que vocês estão vendo aqui nitrogenado, mas que o nitrogênio está ligado na carbonila. Está ligado no C-O, certo? Então, para ser amida, eu tenho que ter o nitrogênio ligado no C-O. E aí, como é que ele pode fazer para te confundir? Mais uma vez, como é que eu posso fazer para te confundir? Olha para cá um exemplo. Eu posso pegar essa amida e escrever assim, pessoal, ó. CH3CONH, ó. Colocando o N no CO, lembrando que CO é carbonila, tá? CO é a simplificação de carbonila. Então ele pode fazer dessa forma, tudo bem? Beleza, pessoal? Então não confunda aí. Agora, vamos para frente. Eu posso agora substituir, pessoal, os hidrogênios daquele nitrogênio que está lá na amida por radicais, até 2 no caso. Eu posso fazer assim, por exemplo, ó, CH3, COONH2, tá? Eu posso ter CH3, COONH e aqui um CH3. Como eu posso colocar um outro radical aqui. Então nós dizemos aqui que essas amidas, elas são as amidas N substituídas. A amida N substituída. O que é uma amida N substituída? É quando você tem uma amida, né? E no hidrogênio, lá do nitrogênio que está na amida, você substitui por radical. Então não confunda uma amida N substituída por uma diamida. Porque uma diamida, pessoal, vocês vão ter, tá? O mesmo nitrogênio ligado a 2 carbonilas. Então, olha a diferença. Eu vou botar bem aqui embaixo para você ver a diferença. Olha a diferença disso, aonde eu tenho aqui um dos hidrogênios substituído por um carbono. E olha a diferença disso bem aqui, ó. Aonde eu tenho outra carbonila, ó. Outra carbonila. Então, isso aqui é uma diamida. O que é uma diamida? É uma amida onde eu tenho mais de um grupo carbonila, tá? Então, eu tenho aqui, ó, um grupo carbonila, 2 grupos carbonila. Se eu tivesse 3 grupos carbonilas, eu teria uma triamida. Tudo bem? Enquanto aqui é uma amida N substituída, porque eu substituí um dos hidrogênios do nitrogênio da carbonila. Só que, pessoal, esse grupo que nós temos na amida, né, voltando aqui um pouquinho, ele tem um nome. Você viu que a gente colocou o grupo funcional. No caso da imina, o grupo funcional é chamado de imino. No caso lá do nitrilo, o grupo funcional é chamado de ciano, tá? Esse CN é chamado de ciano. Enquanto do isonitrilo, esse grupo é chamado de isociano. Beleza? Agora, pessoal, nas iminas, o grupo é imino. Nas aminas, o grupo é amino. Então, deixa eu apagar isso aqui tudinho e vamos colocar um negócio bacana aqui para você tirar um print da tela, tá? Só de grupos funcionais. Então, vamos lá. Esse composto aqui de cima são as aminas. E as aminas, como é que eu chamo o grupo funcional? Amino. Então, o grupo funcional é chamado de amino. Agora, aqui nos nitrilos, o grupo funcional é chamado de ciano. O grupo funcional é ciano. No isonitrilo é isociano.
Nas iminas, o nome do grupo funcional é chamado de imino, ou imino, tá? Imino, grupo imino. Agora, pessoal, aqui nas amidas, esse grupo, né, que é a carbonila com nitrogênio, ele tem um nome especial, é chamado de carbamoil. Mas vocês veem também chamado vulgarmente de amídico. Aqui no Maranhão, a prova da UEMA já cobrou esse nome desse grupo funcional e chamou esse grupo de amídico, tá? Mas o nome oficial dele é carbamoil. Beleza, pessoal? Carbamoil ou amídico. Então, das aminas é amino, dos nitrilos é ciano, dos isonitrilos é isociano, das iminas é imino e das amidas é carbamoil, tá? Então, cuidado, que aqui eu tenho dois grupos carbamoil, ó, na diamida. Agora, cuidado, pessoal, que aqui tem uma coisa interessantíssima. Você está vendo que quando eu tenho uma diamida, mas agora vocês estão vendo aqui no lado direito, uma diamida seria uma diamida cíclica, né? Se a gente fosse colocar ao pé da letra, é como se fosse uma diamida cíclica. Só que, pessoal, isso aqui não é chamado de diamida cíclica, tá? Isso aqui não existe. O termo correto para esse composto é chamado de imida. Assim como existe a imina, existe a imida. E qual é a diferença da imida para a amida? É porque a imida, elas são dois grupos carbamoil, só que numa cadeia fechada. Então, enquanto uma diamida são dois grupos carbamoil em uma cadeia aberta, a imida são dois grupos carbamoil, ó. Tá aqui o carbamoil, tá aqui o outro carbamoil, ó. São dois grupos carbamois, só que numa cadeia fechada. Então, basicamente, é isso que difere uma imida de uma amida, tá? E tem muita gente que faz, infelizmente, o nome errado. Então, nós temos aqui, esse do meio é uma diamida, porque são dois grupos carbamoil, mas a cadeia é aberta. E aqui nós temos uma imida. E o nome do grupo funcional passaria a ser imídico, tá? Isso aqui tudinho passaria a ser um grupo funcional chamado de imídico. Beleza, pessoal? Bom, eu sei que é bem complexo a aula. Essa aula você não vai aprender num dia só. Eu aconselho você copiar todos esses grupos funcionais numa cartolina ou então numa folha de papel e deixar coladinho para você todo dia, quando você visualizar, acordar, num local que você passe e veja muito, você vai decorando com o passar dos tempos. Só que você tem que fazer o estudo da forma que eu estou te ensinando. Primeiro você tem que ver, poxa, é um grupo oxigenado? Não. É um grupo nitrogenado? É. Esse nitrogênio está ligado com quem? Está fazendo só ligação simples? Está fazendo ligação dupla? Está fazendo ligação tripla? Está ligado a uma carbonila? Está ligado a uma carbonila, mas a cadeia é fechada? Então é assim que a gente tem que começar a entender esses grupos. Pessoal, e para concluir essa parte teórica, para a gente ir para os exercícios, vamos aqui para outros compostos que também são cobrados aí para vocês nos vestibulares. Nós temos mais um composto nitrogenado, que é um composto que deriva do ácido nítrico, tá, pessoal? Quando o ácido nítrico ele perde água, ele forma um grupo chamado de nitro. Então, quando você tem esse grupo nitro ligado a um radical qualquer, nós temos um nitrocomposto. E olha que coisa interessante, o nitrocomposto, ele pode tanto ser de cadeia aromática, então vou imaginar que aqui eu tenho uma cadeia aromática, como ele pode ser de cadeia alifática, uma cadeia aberta, ó, não tem problema nenhum. O que vai caracterizar o nitrocomposto é essa presença desse grupo NO2, tá? Que deriva do ácido nítrico. Então, é um grupo nitrogenado, mas é um grupo nitrogenado específico, não derivado da amônia, e sim derivado do ácido nítrico, tá? Então, nós chamamos de nitrocompostos. Beleza? Existe outro composto também que é muito comum em vestibular, que são os aletos, tá, pessoal? O que é um aleto? É um grupo onde você vai ter a família 7A. Então, o aleto orgânico, esse X aqui pode ser cloro, pode ser bromo. A gente não coloca flúor, porque geralmente o flúor, quando ele reage com a matéria orgânica, ele explode a matéria orgânica. Então, os grupos mais comuns é o cloro e o bromo. Não que não possa existir o iodo e o flúor, mas é mais raro você encontrar compostos fluorados
ou iodados aí de compostos orgânicos, tá? É mais comum você encontrar o cloro e o bromo. Então, tome cuidado com uma coisa interessante, pessoal. Quando esse radical, bem que for um radical derivado dos alcanos, ou seja, de cadeia assim aberta, nós temos aqui um chamado cloreto de alquila. Tá? Alquila, pessoal, vai ser derivado de alcano. Vocês vão estudar mais na frente isso comigo. Agora, quando eu derivo de um ácido carboxílico, então imagina que aqui eu tenho um ácido, certo? Aí eu tiro essa hidroxila do ácido e coloco aqui um aleto. Então agora eu tenho um aleto de acila. Quando esse radical é um anel aromático, esse aleto é chamado de aleto de arila. Arila vem de aromático. Então, pessoal, todos são aletos orgânicos. A função master, a função que você vai chamar é aleto orgânico. O que é um aleto orgânico? É quando você tem um elemento da família 7A ligado a carbono. Agora, esse aleto orgânico pode ser de alquila, quando deriva dos alcanos, pode ser de arila, quando deriva dos aromáticos, e pode ser de acila, quando deriva dos ácidos. Tá? Mas todos são aletos orgânicos. Beleza? Então, até a próxima aula, agora nossas questões de exercício. Um abraço aí para vocês.